Galera, o canal chegou à marca de 1000 inscritos. É pouco, mas isso me deixou muito feliz já. Eu fico muito contente de saber que vocês estão assistindo meus vídeos, vocês estão gostando dos conteúdos que eu tô fazendo e vocês querem mais. Esse tipo de comentário que eu recebo às vezes nas lives, nos comentários dos vídeos, me deixa muito animado para cada vez produzir mais vídeos. E no vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês o meu primeiro Draw This in Your Style que eu fiz junto com vocês e que tá ativo nesse momento. Então fica aí que eu quero mostrar tudinho pra vocês. Bom pessoal, eu fiz 3 concepts e eu postei pra vocês lá no grupo do Discord. O link vai estar aqui na descrição pra vocês votarem no que vocês acharem mais legal pra gente fazer esse primeiro Draw This in Your Style. E pra fazer esses concepts, eu fiz todos eles com a temática de 1000, por causa dos 1000 inscritos que o canal chegou, né? E eu comecei fazendo o do personagem que ele é um mercenário do futuro. Ele matou mais de 1000 robôs e ele tá solto aí matando robôzão a rodo. O segundo personagem é uma zumbizinha condenada a mais de 1000 anos de prisão por ser uma dorminhoquinha. E a terceira personagem que eu criei foi a personagem que salvou 1000 fadas e tá salvando mais aí. Então eu lancei essa votação lá e eu fiquei impressionado porque vocês adoraram aparentemente. A zumbizinha, ela teve muito voto. Em segundo lugar foi o mercenário. E em terceiro, com bem poucos votos, foi o da fadinha. O que é muito engraçado, sabe, galera? Porque o da fadinha foi o último que eu fiz e eu não tava tão animado assim. Eu achei engraçado que eu acho que vocês sentiram isso no desenho também. Agora eu quero mostrar pra vocês o meu desenho que eu fiz da zumbizinha que venceu na votação e convidar vocês também a fazer essa zumbizinha e postar tanto no Insta quanto no Twitter. Eu vou estar olhando todos, sabe, galera, lá no Discord também. E se vocês forem postar no Insta, bota a hashtag GudokDTIWS. Eu tô escrevendo aí, eu acho que é isso mesmo, que eu vou estar achando os seus desenhos lá, vou estar compartilhando e tudo mais. Pretendo fazer um vídeo também mostrando no futuro. Mas bora lá que eu quero mostrar pra vocês, dividido em 3 partes, como é que eu fiz pra fazer o meu desenho da zumbizinha. Bom galera, a primeira parte que eu quero contar nesse vídeo aqui é a parte do dinamismo. Eu fiz o desenho como eu sempre faço nos meus speed arts aqui, mostrando a primeira parte de eu fazendo rascunho e tudo mais. E nesse daqui não foi diferente, eu comecei fazendo rascunho. E o rascunho desse daqui, ele foi um pouco diferente no sentido de que eu tava pensando muito no como eu desenhava antigamente. Quando eu comecei a desenhar, eu gostava muito de dinamismo. Eu dou muito valor para dinamismo até hoje. Eu acho que isso fica muito gostoso no desenho, quando você vê um dinamismo bem feito. Fica bem estiloso o desenho. Eu sempre curti esse aspecto da arte, sabe? De ser uma parada mais estilosa. Eu gosto de colocar isso nos meus desenhos também. Seja com perspectivas que são mais forçadas, seja na maneira de desenhar os shapes dos personagens. E nessa arte daqui eu dei muito foco para esse dinamismo. Eu quis voltar às raízes, eu comecei a rever os meus desenhos antigos, que foi uma experiência muito doida de você rever o que você já fez antigamente para você fazer uma peça nova hoje em dia. E é algo que eu sempre fico impressionado por como que a gente esquece coisas que a gente fazia antigamente e a gente dá voz hoje em dia, né, depois de alguns anos, para coisas completamente diferentes. A gente vai se reinventando com os anos, mas ainda assim tem a essência, né, de quem nós somos na arte, mesmo que os nossos focos tenham mudado e tudo mais. Eu quis resgatar nessa arte aqui a maneira como eu desenhava dinamismo antigamente, como eu fazia os meus shapes, focando bastante em silhuetas bem fortes, bem dinâmicas, o cabelo sendo jogado pro lado, sabe? Desenhar cada fio de cabelo de uma maneira intencional, vendo como que eles ficam na tela de maneira mais agradável e fazer com que, no geral, a pose ela seja uma pose mais forte, mesmo sem essa perspectiva que eu gosto de colocar nos meus desenhos. Essa não tem muita perspectiva, eu ainda assim
assim, quis fazer essa pose muito forte. E o resultado final dessa line ficou bem massa, eu curti bastante e foi aí que eu ganhei um gás a mais para fazer a iluminação, que é a parte 2 que eu quero contar agorinha para vocês. A iluminação dessa peça começou de uma maneira bem comum, como eu geralmente costumo fazer. Eu quis fazer mais organizadinho a iluminação dessa daqui, então eu separei em várias camadas a cor do personagem, a cor do cabelo, tudo mais, fazendo as corzinhas tudo separadas. Depois eu comecei a experimentar um pouco com a iluminação, com a luz e a sombra, tudo em camadas bem separadas, e eu usei bastante da ferramenta Lasso Fill para me ajudar nessa hora de pintar. Eu fui usando essa ferramenta que é do Clip Studio Paint para fazer os shapes e passando com um esfuminho, né, com a Smudge Tool, para eu fazendo essa gradação que ficou bem massa, né? E eu fiz separadinho, né, como eu falei, eu comecei fazendo a flat colors do personagem, depois eu coloquei a a sombra da personagem, depois eu fiz a iluminação, tudo em camadas diferentes, sabe, tudo bem certinho, e depois eu comecei a brincar um pouco mais, né, fazer aquelas gradações maneiras e tudo certo, mas foi tudo bem segmentadinho, foi uma etapa bem de boas no processo, uma etapa que eu já tô bem acostumado, mas depois que o bicho começou a pegar, que foi quando eu comecei a fazer o cenário, galera. Eu vou contar pra vocês agora como é que foi tudo isso, porque foi bem difícil. Então bora lá. Bom, para fazer esse cenário eu tinha a ideia que eu queria fazer com a temática de aniversário. Eu cheguei a perguntar com a galera do Discord mais ou menos como é que eu poderia fazer algo do tipo. Eu tive algumas ideias conversando com o pessoal, mas quando eu comecei a aplicar que o bicho começou a pegar, eu fiz primeiro blocando tudo com a Lasso Tool para depois ir pintar, mas eu senti que eu não tava curtindo fazer desse jeito, então eu fui bem longe e acabei voltando atrás depois disso, porque eu realmente não tava sentindo. A gente precisa sentir o processo pra gente continuar fazendo ele, e eu quis incluir a parte que eu volto, inclusive, né, na arte, porque ela é uma parte fundamental em todo o processo, né? Não é só de acertos que a gente faz uma peça, e o cenário dessa daí foi resultado de muita frustração pra mim. Eu fiz, tentei, quebrei a cabeça, e quando eu entendi que não tava certo, que eu não tava curtindo e que eu preferia fazer de outra maneira, eu voltei atrás, refiz tudo praticamente e continuei do zero. Mas teve uma coisa dessa etapa inicial de criação de cenário que eu curti muito, que foi as cores do fundo, o verde do fundo. Verde é uma cor bem traiçoeira de você lidar, é uma das cores que a comunidade artística abraça como sendo a pior de todas. Eu não acho, eu particularmente gosto do verde, eu acho bem maneiro, mas que ele é difícil de lidar, ele é. Mas eu gostei muito do appeal que teve, né, esse verde. Ficou com uma cara bem de Chernobyl, sei lá, eu achei maneiro esse verdezão forte, e eu decidi meio que usar ele como âncora de partida, né, e começar a pintar um cenário novo a partir disso, e foi o que eu fiz. Eu peguei então uma brush ao invés de usar a Lasso Tool para fazer tudo, e eu comecei a pintar de uma maneira bem solta mesmo, porque era o que eu tava afim de fazer. Eu já cheguei a comentar sobre estar afim de fazer alguma coisa, né, de dar voz à sua vontade, num vídeo que eu fiz de retratinho aqui do canal de um personagem que também é zumbi, por coincidência, e com esse cenário foi isso, sabe, galera? Eu dei voz ao que eu queria fazer, não queria muito mexer com Lasso Tool pra fazer esse cenário, então eu usei o pincelzinho mesmo, um pincel que eu acho mais gostosinho, e eu comecei a cavar e pintando aos pouquinhos esse cenário, e aí eu comecei a sentir bem mais a peça, comecei a curtir mais o processo e comecei a dar prosseguimento. Uma coisa que eu também não comentei, mas que eu quero comentar agora, é sobre uma rim light que eu coloquei nesse personagem. Eu acabei fazendo essa rim light aí na personagem nessas etapas anteriores, mas eu não curti não, e aí eu fui e tirei. Eu tinha feito alguns experimentos com a cor dessa rim light que eu tinha colocado na personagem, mas não estava encaixando muito bem, aí eu decidi tirar tudo mesmo, deixar ela sem rim light e dar prosseguimento para a peça, e o resultado ficou assim.
Bom, galera, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi muito top fazer essa personagem. Gostaria de ver vocês também fazendo essa personagem usando a hashtag GoodDokiJawDesignYourStyle, que eu vou estar dando uma olhada em todos, galera. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Se você gostou, deixe seu joinha aqui embaixo, se inscreve no canal que vai me ajudar pacas. A gente se vê no próximo vídeo e valeu, falou e fui!